Parashá Korach, Números capítulo 16, do versículo 1 até capítulo 18, versículo 32. Primeira Aliá, Números capítulo 16, versículo 1 até o versículo 13. E desligaram-se da congregação Korach, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datã e Abiram, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. E estes levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E congregaram-se contra Moisés e contra Arão e disseram-lhes: Bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moisés, e caiu sobre o seu rosto, e falou a Korach e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã fará conhecer o Eterno, aquele que lhe pertence, e aquele que é santo, e os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Isto fazei: tomai incensários, Korach e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, e ponde neles incenso diante do Eterno, amanhã, e o homem a quem escolher o Eterno para ele, este será o santo. Bastai-vos, filhos de Levi. E disse Moisés a Korach: Ouvi, rogo, filhos de Levi, acaso para vós é pouco que vos tenha separado o Deus de Israel da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, e para estar diante da congregação para servi-la? E fez chegar a ti e a todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e procurais também o sacerdócio? Para isso é que tu e toda a tua congregação fostes chamados perante Deus. E Arão, quem é ele, para que vos queixeis contra ele? E mandou Moisés chamar a Datã e Abiram, filhos de Eliabe, e eles disseram: Não subiremos. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorear de nós? Segunda Aliá, Números capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 19. Nem tampouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste, nem nos deste a herança de campos e vinhas. Porventura pensas arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. E irou-se Moisés muito, e disse ao Eterno: Não atentes para a sua oferta, nem um só asno deles tomei, nem fiz mal a algum deles. E disse Moisés a Korach: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos diante do Eterno, tu, eles e Arão, amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e poreis sobre ele incenso, e fareis chegar diante do Eterno cada um o seu incensário, 250 incensários, e tu e Arão, cada um o seu incensário. E tomaram cada um o seu incensário, e puseram sobre ele fogo, e puseram sobre ele incenso, e se puseram perante a entrada da tenda da reunião, com Moisés e Arão. E congregou contra eles Korach toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, e apareceu a glória do Eterno a toda a congregação. Terceira Aliá, Números capítulo 16, do versículo 20 até capítulo 17, versículo 8. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio desta congregação, e os consumirei, como um momento. E atiraram-se sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a criatura, se um homem pecar, contra toda a companhia te indignarás?
E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala à congregação, dizendo: Retirai-vos dos arredores da tenda de Corah, Datã e Abirã. E levantou-se Moisés, e foi ter com Datã e Abirã, e foram atrás dele os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Retirai-vos logo de junto das tendas destes homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se, pois, dos arredores da tenda de Corah, Datã e Abirã. E Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moisés: Com isto sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos, e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar Deus uma criação inédita, e abrir a terra, a sua boca, e os tragar com tudo o que é deles, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno. E ao acabar ele de falar todas estas palavras, fendeu-se a terra debaixo deles. E abriu a terra a sua boca e tragou-os, e as suas casas, a todos os homens de Corah, e a todos os seus bens. E desceram eles, e tudo o que era deles, vivos ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu por causa da voz estrondosa do fendimento, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu aos 250 homens que ofereceram o incenso. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Diz a Elazar, filho de Arão, o sacerdote, que separe os incensários do meio do incêndio, e que espalhe o fogo na terra, mais adiante, porque se tornaram sagrados. Quanto aos incensários destes pecadores contra as suas próprias almas, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Porquanto os fizeram chegar diante do Eterno e se tornaram sagrados, e serão por sinal aos filhos de Israel. E tomou Elazar o sacerdote os incensários de cobre que ofereceram os que foram queimados, e os converteu em lâminas para a cobertura do altar, para servir como memória aos filhos de Israel, para que não se aproximem homem estranho, que não for da semente de Arão, para queimar incenso diante do Eterno, para que não seja como Corah e como a sua congregação, conforme tinha falado o Eterno, por meio de Moisés, a ele, a Arão. E queixou-se toda a congregação dos filhos de Israel no outro dia, contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós causastes a morte do povo do Eterno. E ao congregar-se a assembleia contra Moisés e contra Arão, viraram-se para a tenda da reunião, e eis que a nuvem a cobriu, e apareceu a glória do Eterno. E vieram Moisés e Arão à frente da tenda da reunião. Quarta aliá, Números capítulo 17, do versículo 9 até o versículo 15. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Removai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o incensário, e põe nele fogo do altar, e põe incenso, e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque saiu a ira de diante do Eterno, e já começou a mortandade. E tomou Arão, como falou Moisés, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a mortandade do povo. E pôs o incenso e fez expiação pelo povo. E pôs-se entre os mortos e entre os vivos, e deteve-se a mortandade. E os que morreram na praga foram 14.700, além dos que morreram
por causa de Corá. E voltou Arão para Moisés à entrada da tenda da reunião, e a mortandade se deteve. Quinta aliá, Números capítulo 17, do versículo 16 até o versículo 24. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa de seu pai. De todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E cada um seu nome escreverás sobre a sua vara. E o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque haverá uma vara por cabeça de cada casa de seus pais. E as deixarás na tenda da reunião diante do testemunho, onde me encontrarei convosco. E do homem que eu escolher, sua vara florescerá. Assim farei acalmar de sobre mim as queixas dos filhos de Israel que proferem contra vós. E falou Moisés aos filhos de Israel, e deram-lhe todos os seus príncipes, uma vara por cada príncipe, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão achava-se entre suas varas. E pôs Moisés as varas diante do Eterno na tenda do testemunho. E no dia seguinte veio Moisés à tenda do testemunho, e eis que floresceu a vara de Arão, da casa de Levi, e deu flor, deu brotos e deu amêndoas. E Moisés tirou todas as varas de diante do Eterno, para todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Sexta aliá, Números capítulo 17, do versículo 25 até Números capítulo 18, versículo 20. E disse o Eterno a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde como sinal para os filhos rebeldes, e acabem-se assim as suas queixas de sobre mim, para que não morram. E fez Moisés como lhe ordenou o Eterno, assim fez. E falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que nós expiramos, nos perdemos, todos nós nos perdemos. Todo aquele que se chegar ao tabernáculo do Eterno morrerá. Estaremos, pois, expostos à morte? E disse o Eterno a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade de vosso sacerdócio. E também a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, faze aproximar a ti, para que se ajuntem a ti e te sirvam. E tu e teus filhos contigo estareis diante da tenda do testemunho, e farão o serviço da tua guarda, e o da guarda de toda a tenda, salvo os objetos da santidade e do altar, não se chegarão, para que não morram, tanto eles como vós. E se juntarão contigo e farão o serviço da guarda da tenda da reunião, todo o serviço da tenda, e o estranho não se chegará a vós. E fareis o serviço da guarda da santidade e a guarda do altar, e não haverá mais ira contra os filhos de Israel. E eu, eis que tomarei vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, e eles vos são dados em dádiva pelo Eterno, para servir no serviço da tenda da reunião. E tu e teus filhos contigo guardareis vosso sacerdócio para tudo o que for concernente ao altar, e ao que estiver para dentro da divisória. E servireis o serviço de vosso sacerdócio, dei-o como dádiva a vós. E o estranho que se chegar será morto. E falou o Eterno a Arão: E eu, eis que te dei a guarda das minhas ofertas, todas as santidades dos filhos de Israel, dei-as a ti por grandeza, e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás da santidade das santidades, após serem oferecidas no fogo, todas as suas ofertas de sacrifícios de oblações, de pecado, de delito e de roubo que me restituem,
Santidade de santidades será para ti e para teus filhos. Na santidade das santidades as comerás. Todo varão comerá delas. Santidade será para ti. E esta é para ti a oferta separada das suas dádivas. Todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, dei-as para ti, para teus filhos e para tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver puro na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto, de uva e do grão, as suas primeiras ofertas, que derem ao Eterno, dei-as a ti. As primícias de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Eterno, para ti serão. Todo aquele que estiver puro na tua casa as comerá. Tudo o que for consagrado a Deus em Israel será para ti. Todo o que abrir a matriz de todo ser vivente, que oferecerem ao Eterno, do homem e do animal, será para ti. Porém, resgatarás os primogênitos do homem, e os primogênitos do animal impuro resgatarás. E os que deles hão de ser resgatados, da idade de 1 mês os resgatarás, sendo a tua avaliação por 5 siclos de prata, seguindo o ciclo da santidade, que é de 20 gerás. Mas o primogênito do boi, ou o primogênito do carneiro, ou o primogênito do bode, não remirás. Santidade são eles. O seu sangue espalharás sobre o altar, e a sua gordura farás queimar, em oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno. E a carne deles será para ti, como o peito da oferta movida, e como a espada à direita, para ti será. Todas as ofertas separadas das santidades que separarem os filhos de Israel para o Eterno, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. A aliança perpétua como a do sal é ela diante do Eterno, para ti e para tua descendência contigo. E disse o Eterno a Arão: de suas terras não herdarás, e parte não haverá para ti entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Sétima aliá, Números capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 32. E aos filhos de Levi, eis que tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, em troca do serviço que eles prestam na tenda da reunião. E não se aproximarão mais os filhos de Israel à tenda da reunião, para que não levem sobre si pecado e morram. E servirão os levitas no serviço da tenda da reunião, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, e no meio dos filhos de Israel não terão herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que separarem ao Eterno em oferta, dei-os aos levitas por herança. Portanto, eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel não terão herança. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: e aos levitas falarás e lhes dirás: quando tomardes dos filhos de Israel o dízimo que deles vos dei por vossa herança, dele separareis uma oferta para o Eterno, o dízimo do dízimo. E será considerada a vossa oferta como a oferta que se separa da eira, e como aquela do azeite e do mosto de uva que se separa dos lagares. Assim, separareis também vós a oferta separada do Eterno, de todos os vossos dízimos que tomareis dos filhos de Israel, e dareis deles a oferta separada do Eterno para Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas separareis toda a oferta separada do Eterno. De todo o melhor delas, a parte consagrada que lhe é consagrada. E lhes dirás: quando separardes o dízimo do melhor, o restante será para os levitas, livre como o produto da eira, e como o produto que está no lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e vossas famílias,
porque é vosso prêmio em troca de vosso serviço na tenda da reunião. E não levareis sobre vós, por isso, pecado, quando separardes o melhor deles, e as santidades dos filhos de Israel não profanareis, e assim não morrereis.